Vamos nos prepararmos então para o início dos nossos estudos da noite, preparando principalmente o nosso mundo íntimo, sossegando a mente, as emoções, facilitando assim a nossa assimilação do estudo. Mestre Jesus, que a tua misericórdia esteja conosco, Senhor, amparando os nossos propósitos de estudo. Graças te damos pela oportunidade, que tua paz nos abençoe. Assim seja. Pessoal, na continuidade do nosso curso, semana passada nós começamos a estudar sobre o pensamento. Nós já tínhamos estudado sobre o espírito, tínhamos estudado sobre os campos psíquicos e as suas constelações. Estudamos um pouco sobre o mecanismo e a mecânica da consciência. E agora nós chegamos no pensamento. No pensamento nós vimos como é que o pensamento atua, e um dos principais fatores que nós estudamos é o pensamento como substância. Então Emmanuel diz que o pensamento é uma substância. Se ele é uma substância, ele consequentemente ele reage quimicamente com pensamentos afins, ou muitas vezes repele aqueles que não são afins ou que não estão no mesmo tom vibratório. E ao mesmo tempo ele é capaz de causar processos dentro do campo físico. E assim como ele é capaz de impregnar no ambiente. Então quando a gente fala que o ambiente é pesado, que o ambiente está pesado, que o ambiente é carregado, isso aí não deixa de estar correto. E ao mesmo tempo ele pode se impregnar nos objetos. É a razão pela qual existir a psicometria. Ernesto Bozano tem um trabalho interessante sobre a psicometria, que é exatamente a possibilidade de você pegar um objeto e fazer uma leitura daquilo que está dentro dele, aquilo que está ao lado dele, aquilo que está impregnado nele, no sentido de você descrever as pessoas que o possuíram e muitas vezes até as cenas que foram envolvidas com esse objeto. Então, o pensamento é algo vivo e, consequentemente, ele atua em todo o nosso cosmos psíquico. Nós já falamos aqui que o pensamento ele é coletivo, ele é como o ar, ele percorre todos os ambientes e você capta essas correntes de pensamento conforme as suas afinidades, conforme as suas tendências, conforme as suas ações e conforme os seus objetivos. Então nós nos alimentamos do pensamento. Então o pensamento é um dos processos alimentares nossos. E, consequentemente, nós alimentamos as outras pessoas que comungam conosco da mesma esfera vibratória. Então, nós assimilamos o pensamento, metabolizamos ele através da nossa memória, através das nossas tendências e emitimos essas vibrações. E essas vibrações vão somar com as vibrações de todos aqueles, encarnados ou desencarnados, que pensam e desejam como nós. E todo pensamento, ele se exprime através de uma forma pensamento. Ele se exprime com som, com forma e principalmente com interação, ou seja, o pensamento também é partícula. E nós vamos estudar um pouco sobre isso aqui. Mas é exatamente no campo da imaginação que as imagens do pensamento é formado. Então a imaginação é um dos fatores principais da nossa vida. É dentro dela que a gente forma a imagem. Então nós aplicamos a imaginação o tempo todo. Você pode olhar que o tempo todo as pessoas falam alguma coisa com você e você imagina o que ela esteja desejando, o que ela esteja falando. Porque o nosso pensamento, a gente sempre coloca o pensamento como mentira. Então, consequentemente, na hora que a pessoa fala, você nunca acredita nela. Fala, a pessoa tem uma intenção, uma segunda intenção, e já plasma na mente aquilo que ela esteja, por acaso, desejando. Na verdade, ela falou isso comigo, mas o que ela quer é isso. Muitas vezes você está lá deitado na sua cama e começa a imaginar o que aconteceu durante o dia, o que determinada pessoa falou, e a partir dali você começa a criar um mundo. Esse mundo é da imaginação. E a imaginação é como se fosse o repertório, junto com a memória, da formação das imagens. Aquelas imagens que já estão na memória, você vai lá e recolhe. E as novas imagens você forma através do processo imaginativo. É por isso que quando Jung estudou a projeção, ele nada mais está fazendo do que estudando os conteúdos psíquicos, sejam eles conscientes, principalmente os inconscientes, que nós projetamos nos outros, através do processo da imaginação que forma as imagens. Então, olha bem que a gente só vive disso.
Se você olhar bem, a gente mal ouve as pessoas. A gente mal ouve aquilo que as pessoas estão nos falando. Por quê? Porque, na verdade, a gente já cria imagens e dentro daquilo que a gente já conhece. E mesmo aquilo que nós estamos ouvindo entra na nossa mente e nós já formulamos, através da imaginação, imagens que correspondem aos nossos conteúdos. Por isso que nós estudamos aqui com Ciro Rambino, estudamos com o Baldi, que fala que nós não conseguimos perceber aquilo que vai além da nossa onda mental. Lembra quando nós estudamos o cone de luz e colocamos como cone da consciência? Que a gente não consegue perceber aquilo da nossa onda mental. Por quê? Porque se a imaginação é o campo que pode nos levar acima, ela também é o campo que pode nos levar abaixo, como qualquer potencialidade do ser. E essa forma, a imaginação, que a gente vai ver ela muito rica na infância, que ela pode crescer para a criatividade e ela é cortada, porque a gente começa a falar para as nossas crianças, não, vem para o mundo real, vem para o mundo real, isso é imaginação, isso é mundo real. Mas ninguém vive no mundo real. Repara agora em você, por exemplo, as pessoas que você conhece. Você pode olhar que tudo aquilo que fala para você, você imagina algo em torno. Se você está com um problema na vida, você pega aquele problema e imagina que você vai resolvê-lo. E muitos permanecem apenas na imaginação. É uma imaginação. Não, eu vou resolver. Imaginação, mas não age, não coloca aquilo em ação, não coloca aquilo em fermentação, não coloca aquilo no dia a dia. Então, isso acontece conosco o tempo todo. Você pode olhar que o mundo que a gente vive interiormente, que a gente acha que é verdadeiro, ele é profundamente falso. Porque ele se origina dentro das imagens que nós já possuímos e a imagem que a gente conclui da pessoa. Muitas vezes você nem conhece a pessoa, mas na hora que você conhece ela, não, aquela fulana, eu achei ela muito fingida. Ué, você conheceu ela? Não, mas a maneira que ela falou, o jeito que ela se colocou, a forma que ela disse, não, aquela pessoa. E você então vai confirmando esse processo. Então a imaginação, ela é a fonte de todo o nosso crescimento espiritual. Quando essa imaginação envolve o mundo interior, esse mundo interior, ele vai ser cheio de fenômenos, cheio de imagens. O mundo interior é como se fosse um universo plasmado nessa imaginação. Então nós poderíamos dizer que a imaginação é a tela onde nós plasmamos, através dos nossos desejos e sentimentos, as nossas imagens mentais. Recorremos à memória para poder puxar as imagens que a gente quer, mas colocamos dentro de um contexto onde o nosso desejo, o nosso sentimento é a fonte da vida. E quando eu falo vida, vida interior, vida mental. Tá claro? Então a imaginação é um processo muito importante na nossa existência. E a gente vê isso naturalmente nas crianças. Muitas vezes a criança está conversando aqui com você, você chega aí, como é que você está? Eu estou bem, tipo, de uma hora para outra ele pula, ele já é um super-herói. Ele já vira um Homem-Aranha, ele já pula na cadeira como se fosse. Por quê? Porque ele sai daquela realidade onde ele está para o mundo da imaginação muito facilmente. E se esse processo fosse incentivado de uma maneira coerente e não ilusória, ele daria alta criatividade. Você pega, por exemplo, a biografia de Einstein. Einstein, quando pensou na luz pela primeira vez, ele tinha 5 anos, 5 para 6 anos. Ele imaginou o que aconteceria se uma pessoa viajasse num raio de luz. Ele tinha 5 anos. Ou seja, do fruto dessa imaginação, que mais tarde ele vai desenvolver e vai surgir uma teoria coerente que muda toda a visão nossa de universo. Então, a imaginação, quando ela é estimulada no sentido vertical, ela vai para a criatividade. E a criatividade, ela é a irmã gêmea da intuição. Agora, a imaginação também, ela pode ir para baixo, criando cenas e contornos de processos que nem existem, mas que existem no nosso mundo íntimo e que se tornam profundamente verdadeiras. Você pode olhar que você tira conclusões de pessoas, de situações e de fato, e se falar para você que não é verdade, você não acredita. Não, é porque você é ingênuo, você não percebe as coisas como eu percebo. E não adianta dizer que não é verdadeiro. E nós fazemos assim. Nós criamos um mundo totalmente a partir da imaginação. Então, aquilo que Emmanuel diz, e nós já lemos lá, a imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia e movimento.
Então, dependendo para onde você vai aplicar essa fonte, com a corrente de pensamento que você recebe, então você pode imaginar que a corrente de pensamento nos afivela um ao outro. Daí é tão difícil a gente vencer as nossas deficiências, seja elas quais forem. As nossas deficiências, para serem vencidas, é dificílimo, porque não é deficiência apenas que está fazendo parte de nós, mas ela também tem uma somatória coletiva. Então, você sair do grupo do qual você faz parte é difícil. Você pode achar que você tem dificuldade de sair do grupo que você faz parte na própria vida. Muitas vezes a pessoa chega para você e fala assim, nossa, fulano, ciclano, ela também prejudicial a você. Você também concorda com isso, mas não sai deles. Então, você imagina você sair das companhias mentais. Porque você considera que o seu pensamento é seu e que as ideias que nascem na sua cabeça é seu, é sua. Não. Pensamento é como o ar. Ele é coletivo, dividido por faixas. Eu costumo dizer que se nós pegássemos o arco-íris, dividíssemos por faixas de cor, a gente acha que o arco-íris só tem 7 cores. Não, eu já expliquei. O arco-íris tem cores infinitas. Então, se você pegasse o arco-íris e colocasse em cada faixa, então, aqueles que vibram, por exemplo, em vermelho carregado, um vermelho bem forte, todo mundo que vibra naquele mesmo processo vão se alimentar um ao outro. Aquele que vibra em azul, aquele que vibra em violeta, vai fazer o mesmo processo. Essa vibração, e o pensamento também é luz, quer dizer, essa vibração é que vai fazer a interação e vai fortalecer o seu nível. Aqueles que estão no nível evolutivo maior é aquilo que Jesus diz. Aquele que tem, mais lhe dará. E aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Essa é a regra, essa é a lei. Então, se você permanece numa vibração onde você fica envolvido por vibrações viciosas, por vibrações inquietantes, por vibrações infelizes, você vai participar daquele mundo e aquele mundo vai te afivelar. E toda vez que você tiver dificuldade, você tentar sair, vai ter uma dificuldade imensa. Porque é a mesma coisa de fazer um regime. E eu sei muito bem disso, como é difícil. Você vai fazer um regime, é dificílimo. Ah, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro, não posso comer aquilo outro. Você vê que te irrita, te dá inquietação. É difícil fazer o regime. Certo? É muito mais fácil começar ele na segunda-feira do que fazê-lo. Então você começa toda segunda, nunca começa. É dificílimo. Então lembra, o alimento físico é difícil. Você cortar um alimento da sua dieta que você gosta é dificílimo. A mesma coisa é o alimento psíquico, é a mesma relação. O pensamento é um alimento psíquico, muito mais importante que o alimento físico. Tanto é verdade que quando você está desestruturado emocionalmente, você para de comer. Uns param de comer, outros comem muito. Mas você vê que tem uma correlação com esse processo. Por quê? Porque é um alimento. Então, se você alimentou e acostumou a alimentar daquele tipo de vibração, você vai permanecer nela. Emmanuel tem uma imagem muito interessante. Ele fala assim, nós pegamos o beija-flor e o urubu. Certo? Todos dois vão voar. E todos dois têm diferença imensa na alimentação. Assim também somos nós. Nós nos alimentamos e é dificílimo romper essa barreira e passar a alimentar de correntes vibratórias superiores. Porque elas não têm sentido para nós. A nossa imaginação não forma imagens correlatas a ela. Elas não vão nos alimentar porque o nosso desejo não é esse. A nossa vibração e a nossa intenção é voltada para outro campo. É por isso que a religião, a religiosidade, a espiritualidade, ela é coisa de boca. Eu falo uma coisa e faço outra. Eu prego alguma coisa e faço exatamente diametralmente oposta. Então você pode olhar que a religião no mundo, ela é fingimento. Ela é muito boa para os nossos momentos de apenas ouvir, mas elas nunca agem verdadeiramente na gente. Porque o que realmente fica é a nossa conduta. Tem muita gente que critica a religião por causa disso, mas essa é a norma humana. E a religião é algo humano, não tem nada de divino na religião. O que é divino na religião é aquilo que vem da religiosidade de cada um, naquilo que vem de modo superior. Agora, a religião, ela passa a ser um fingimento. Eu prego, eu ouço, eu falo que vou fazer, ensino isso aos outros, cobro dos outros, né? E, no entanto, eu faço exatamente o contrário. E justifico isso.
Então, por isso que é mentira. Por isso que a gente vê que o mundo é interessante. O cara está lá fazendo 1000 coisas erradas, aí descobre, ele renuncia. Fulano renunciou do cargo de ministro, fulano renunciou do cargo de comando. Ué, se é errado, por que ele não renunciou lá no início, quando ele começou a fazer o errado? É porque se tornou público. Então, no nosso mundo, o errado só é errado quando se torna público. Antes de tornar público, ele não é errado, apesar de a gente falar. Não, é um absurdo. Isso não pode acontecer. E você faz o errado. Por quê? Porque você alimenta dessas correntes. E passar de um nível de consciência e de um nível de vibração para um nível de alimentação de um determinado aspecto para outro é dificílimo. Porque significa você romper com tendências milenares. E significa você começar a absorver vibrações e imagens que vai diretamente oposto àquilo que você sempre fez. Da mesma forma de uma dieta alimentar. É por isso que sem esforço, sem vontade, sem busca, não é possível realizar isso. E todo o processo vai ocorrer através do pensamento, que é a nossa ferramenta consciente, vai ocorrer através da memória, que são as imagens que nós já arquivamos, e vai ocorrer através da imaginação. Agora, se o pensamento é coisa viva, que alimenta esses aspectos, então nós podemos dizer o quê? Que todo o conteúdo familiar já pré-existe no nosso campo áurico. Porque as vibrações nós vamos assimilando desde a hora que nós formamos o nosso organismo. Na hora que nós formamos o nosso organismo, nós recebemos as forças paternas e maternas. Olha, as forças paternas e maternas não só genéticas, mas também psíquicas. Nós devemos lembrar que o espermatozoide e o óvulo têm aura. E as vibrações, elas estão lá dentro. E nós vivemos num universo holográfico. Lembra que eu já falei aqui tantas vezes desse universo holográfico? Quem não viu pode olhar nas aulas passadas que está lá explicado. Pode ser holográfico, é holográfico tudo. Então o espermatozoide e o óvulo é um holograma. Então, consequentemente, ele tem o todo e a parte. Ele é uma parte que contém um todo. Então, a vibração do nosso pai e da nossa mãe está todinha dentro do campo do espermatozoide e do óvulo. Quem duvida disso é só ler o livro Missionários da Luz, que vai mostrar lá o nascimento do Sigismundo, que para ele poder ser gerado, teve de melhorar a vibração do pai, porque caso contrário ele não seria. Está lá bem claro, destruiria a cromatina, destruiria a fixação do óvulo, destruiria a união do espermatozoide com o óvulo. Ou seja, o pensamento e todo o conteúdo nosso psíquico, ele está também no espermatozoide e no óvulo. Então, quando nós nascemos já com a força materna e paterna. Vou dar uma aula só sobre isso aqui semestre que vem. Vamos dar um estudo sobre personalidade. Agora, a força paterna e materna é constituída dos avós, dos nossos avós, seja maternos ou seja paternos, que por sua vez é constituído dos nossos bisavós. Então, na hora que nós formamos o nosso campo psíquico, na hora que nós formamos a nossa aura, na aglutinação do perispírito com o corpo, todas essas vibrações já estão em nós. E se nós colocamos o pensamento como uma força viva, esse pensamento percorre todos. E se o pensamento é luz, ele nunca acaba. Ele é uma vibração que se espraia. Entendeu agora por que vai dar o que o Bert ensina? Por quê? Porque, na verdade, é todo o conteúdo psíquico que está circulando. E esse conteúdo psíquico, quando chega até nós, ele atua nesses dois campos. Memória e imaginação. E na memória e na imaginação, nós plasmamos todo o nosso conteúdo. E vamos assimilar e emitir conforme aquilo que a gente plasma. Tá claro? Pergunta. Alguma pergunta? O pessoal de Brasília? O pessoal da internet? Alguma pergunta? Não, pai, tá todo mundo tranquilo. Beleza. Próximo, então. Então vamos lá. Clarice, quando a gente lê um livro, eu participo daquela leitura, é como se eu entrasse, eu imagino tudo, aquelas situações, como é que fica isso em mim? Nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ter uma passagem desta. Tanto Emmanuel como André Luiz fala nisso. Esses são elementos indutores. Então, uma palestra, um estudo,
uma leitura de um livro, são elementos indutores que vai atuar sobre o nosso campo psíquico, principalmente na imaginação, criando novas ideias ou fazendo reflexões daquelas ideias que nós possuímos. Então, esses elementos indutores, quando caminham para o bem, eles são elementos importantíssimos para a mudança nossa. Daí a necessidade do estudo. Muitas vezes você está frágil, mas o estudo te incentiva, a palestra te incentiva, a prece te incentiva, de maneira que você possa, com esse conteúdo, assimilar para fazer a mudança. Claro, assimilar para fazer a mudança. Mas você também pode fazer o contrário. Você pode usar a leitura, a palestra, a conversação, a festa, a bebida, o que você quiser, você pode utilizar para alimentar os próprios instintos, a própria vibração inferior. E, consequentemente, você vai ganhar vibração e vai ganhar desejos e vai ganhar confirmação das suas próprias inclinações. Então, eles são elementos indutores. E nós vamos ter algumas passagens que vai falar sobre isso. Eduardo, foi falado agora há pouco das células reprodutoras como holograma e a vibração como conteúdo. Essa vibração, esse conteúdo, o que seria? É uma coisa já... O holograma é antissistema, e isso é o antissistema mais elevado? O que seria esse conteúdo que está por trás? Olha, o universo é holográfico. Não fica falando do sistema. Porque o sistema, a gente pode usar essa visão para holografia no sistema, mas a gente tem que entender, quem sabe, que se não é a existência do sistema que cria a holografia do antissistema. Tá claro? Não, mas as vibrações já contidas, porque nós estamos envolvidos num holograma. Lembra que a queda só mudou o que se refere a você, e não em relação àquilo que já existia no coletivo. Isso, no antissistema, sem dúvida. É por isso que sabe, não é ele. Ô pai. Oi. No caso, a gente pode entender assim, que o pensamento, a leitura, a meditação, ele abre o campo para que junto com o campo da imaginação a graça possa agir e você dali modificar o que você queira. Vamos supor, uma doença, ou só até mesmo a sua condição mesmo, de pensar, a sua condição interior. Seria assim? Sem dúvida. É isso aí. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age são os pilares de todas as realizações. Olha só que interessante. O idealismo operante é aquilo que vem do mais alto. O Baldi escreve um livro só sobre isso, a descida dos ideais. A fé construtiva. Olha, quando ele fala fé, ele não está falando em crença. Fé é totalmente diferente de crença. A fé é a expressão da religiosidade. É o elemento que te liga a Deus. A fé é o ponto de partida de onde nós vamos encontrar a intuição. Então, a fé é o elemento que faz todo esse processo. E ele fala fé construtiva, ou seja, a fé que chega a manifestar nos atos. Não é só a fé da crença. Não, crença não tem nada a ver com fé. Crença é os primórdios do desenvolvimento para se chegar à fé. Crença é algo mental. Crença é um conjunto de postulados que a gente acredita. Não tem nada a ver com fé. Fé é algo livre. Fé está ligada à criatividade, está ligada à intuição. E é a expressão da religiosidade na busca de Deus. Não tem nada a ver com isso. Então, ela é fé construtiva por quê? Porque é aquela fé que manifesta no mundo. Ela não é só fé no sentido de promessa. Não é só fé no sentido de crença. Ela é fé no sentido de realidade. Realidade interior. Muito bem. O sonho que age, olha que bacana. O sonho que age. Não adianta ficar só no país dos sonhos. Aquilo que eu falei, não adianta ficar falando que segunda-feira eu vou começar um regime. Não, o sonho que age, ou seja, eu crio na imaginação um sonho, seja de modificação, seja de crescimento, seja de vida, e eu vou agir em torno desse sonho. Então, o sonho que age são os pilares de todas as realizações.
Então, lembra, ideal, fé e sonho. Esses são os pilares. O ideal, algo que desce de cima, como a Alice aí disse, a graça. A graça se manifesta em nós através do ideal. É um dos seus lados, um dos seus pontos. É o ideal. Depois a fé, que é a expressão e a ligação com a graça. E depois o sonho, que é força da imaginação. Próximo slide. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Olha que bacana. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, vai dar corpo como? Eu vou pegar então a imaginação, pegar a memória e vou plasmar as imagens. Então, daí a importância da gente dar corpo àquilo que a gente quer. Por exemplo, você começou um processo, você quer fazer uma modificação íntima, você quer auxiliar alguém, você vai planificar esse processo. Esse processo, então, começa a ser formado na sua mente, até ele se materializar no campo da sua imaginação e no campo do seu pensamento. Na hora que ele materializa, você começa a receber cada vez mais correntes de pensamento naquela direção. Então, daí a razão pela qual que pensar significa responsabilidade. Porque mais cedo ou mais tarde você vai fazer aquilo que você pensou. Não tem saída. Você vai fazer aquilo que você pensou mais cedo ou mais tarde. Então, eu costumo dizer que pensamento é como uma reação química. Então, vamos supor que você pega uma substância A mais uma substância B e as duas juntas geram uma substância C. Tá claro? Lembra quando a gente estudava lá no 2º grau? Em determinado momento ainda é possível reverter a reação. Mas depois de determinado momento não se reverte mais. Assim é o pensamento. Em determinado momento você ainda pode mudar aquela trajetória porque ela não está muito bem idealizada no campo psíquico. Mas depois que você plasmou com o ideal adequado, com a vibração adequada, você vai fazer. Entendeu por que é possível a profecia? Porque a materialização no campo psíquico, coletivo ou individual, gasta-se um tempo entre idealizar, formatar e mentalizar, até se colocar em prática. Então você é capaz de prever esse conteúdo com antecedência. E é por isso que Deus nos manda os recursos antes que a gente age. Muitas vezes você já está pensando em alguma coisa, aí alguém aparece para você e fala, fulano, não faz isso não. Você recebe um telefonema, você recebe um conselho, você recebe alguém. Sempre tem alguém. Mas você vai insistindo naquele caminho, você vai insistindo naquele caminho. Aí, em determinado momento, não tem jeito mais. Você vai fazer aquele ato. Entendeu agora, Judas? Você vê que Jesus vai levando, ajuda a refletir. Judas, cuidado com a bolsa. Judas, na hora que reclama porque Marta foi lá e lavou o cabelo de Jesus, fala, olha, pobre você sempre vai ter, não vai ter a mim. Sempre chamando a atenção dele. Agora, em determinado momento, aquilo já era irreversível. Jesus vai lá, molha o pão e fala, aquele que deitar o pão junto comigo aqui, esse vai me trair. E vira para ele e fala assim, vai e faz o que você tem de fazer. É quando Judas se levanta e vai. Ou seja, já estava materializado o processo, a trajetória já tinha se tornado irreversível. Então é aí que acontecem os nossos erros, porque você idealiza e vai. E muitas vezes, na hora que você vai, aquela pessoa que, eu idealizei matar alguém. Aí eu meço todos os planos. Mas aquela pessoa que eu vou tentar um ato insano, ela não está relacionada ainda numa morte violenta. Eu chego lá e dou um tiro nela. Acontece que ela abaixa, vai pegar na pessoa que está atrás, a bala então provoca atos que você não imaginava. Por quê? Porque aí você ficou preso ao processo das suas próprias expressões. Como a gente só pode destruir aquilo que nos é permitido, então muitas vezes
você não vai ter o seu intento. Você vai ter o intento de gerar, muitas vezes, desequilíbrios que você nem imaginava. Muito mais forte. Aqueles casos que a gente vê na televisão, o cara rouba um carro, do carro ele bate, do carro ele mata alguém, aí ele foge no outro carro, leva um tiro, essa bala perdida. Aqueles casos que a gente vê assim, que um desatino gera 1, 2, 3, 4, 5 atos em corrente, levando a um processo de destruição enorme. Por quê? Porque se você colocou naquela trajetória, aí ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai se realizar. E na hora que você iniciou ela, ela vai se completar. Então nós temos de ver as nossas trajetórias no nascedouro, antes delas serem idealizadas completamente. É ali que a gente tem de ver. É aquilo que a gente fala assim, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Porque na hora que você idealizou, você não viu as imagens corretas. Você não sorveu a vibração correta. E na hora que você age, muitas vezes você fica presa naquilo mesmo que você criou. Tudo bem? Oi? Não. Aquilo que nos é permitido. Porque se nós estamos mergulhados em Deus, você só consegue destruir aquilo que lhe é permitido. É claro? Aquilo que eu já expliquei aqui. Só existe duas maneiras de você participar da obra divina. Ou como construtor, ou como destruidor. Todos os dois têm função no mundo, porque o mundo é dual. Então, quando as correntes da história, as correntes da vida precisam de destruidores, esses destruidores encarnam e agem. E são permitidas a sua ação. Por quê? Porque está no momento de transformação. E como o nosso mundo é dual e é um mundo muito materializado, muitas vezes é exatamente a destruição que leva a um processo de reconstrução maior. Então não tem como, nós estamos num mundo ainda de expiação e prova. Então você só tem duas maneiras de participar. Ou como construtor, ou como destruidor. Como construtor é quando você vai a favor da lei da vida, quando você caminha a favor da lei divina. E destruidor é todo aquele que inflige essa lei. Mas também ele inflige e o mal é aproveitado pelo bem. Okay? Então, por exemplo, você vê os homens que criaram guerra. Na hora que ele criou guerra, eles fizeram com que as civilizações se inteirassem. Depois o homem criou a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que foi uma destruição imensa. Automaticamente o mundo nunca avançou depois disso. Por quê? Porque vem a destruição, e a destruição, então, vai o processo de reconstrução. Porque também vem os espíritos que querem reconstruir. Agora, quando você vai destruir, muitas vezes você não consegue destruir aquilo que você deseja. Porque as pessoas que muitas vezes você quer destruir não estão inclusas naquela prova. Okay? Então, por exemplo, eu quero matar uma pessoa. Muitas vezes você vai lá e consegue. E a pessoa muitas vezes tinha dentro dela um conteúdo de violência, uma morte violenta. Então a lei permite que a destruição alcance a pessoa recebe a prova e você gera o escândalo. Por isso que Jesus fala, é importante que venha um escândalo, mas ai daquele que venha. Por quê? Porque a lei de destruição. Agora, muitas vezes você vai querer destruir, aquela pessoa não está naquele campo ainda. Ou não é possível destruí-la naquele momento. Então a lei vai permitir. Aí por isso que eu falo que não existe bala perdida, existe bala achada. Porque alguém vai achar aquela bala. Só que você foi o promotor do ato de destruição. Então isso marca o seu psiquismo. Entendido aí? Não. Sem microfone não tem jeito. Estela, quando você idealiza fazer o bem, você só falou até agora no mal, em destruir alguma coisa. Quando você idealiza o bem e você não consegue, você quer porque fazer você não aquilo... colocou em ação. Só por isso. Né? Só por isso. É uma cascata. Parece então que é muito mais fácil colocar em ação o mal do que o Não, bem. é porque a nossa tendência é malévola. E você acredita no mal. Quando você não coloca o bem em ação, é porque você não acredita. Você só faz de discurso. É uma mentira. O bem é apenas uma desculpa para você justificar quanto boa você é, mas que você não consegue fazer. Mentira. Porque o bem é a maior força que existe no universo. Se você colocar à disposição um grão de bem, ele se transforma numa montanha. Você pode olhar que todos os exemplos que Jesus dá do bem, ele sempre dá de multiplicação, não é nem de soma. É 30, 60, 100, é sempre assim, 10 vezes mais. Pode olhar que todo exemplo é esse. Por quê? Ele mesmo disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
Você vai dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá. Olha as quantidades, como são pequenas. São pequeniníssimas as quantidades que se falam no Evangelho. Sempre pequena. Mas acontece que nós não acreditamos nela. Nós falamos nela, porque o discurso correto, aquilo que a gente chama hoje de discurso politicamente correto, ele é fácil. Mas na hora que eu vou fazer o bem, eu vou ter de lutar contra mim mesmo. Porque a minha tendência é tendência inferior. Por isso que eu estou no mundo de expiação e prova. Por isso que Jesus diz que como condição sine qua non para segui-lo era negar a si mesmo. Olha, quando ele fala negar a si mesmo, ele não está falando negar o ego, negar o self, não está falando para negar as potencialidades, não está falando para negar o espírito, está falando para negar o ego, que é o senhor de todo orgulho. Quando ele fala negue a si mesmo, se fosse negar a si mesmo como espírito, como o self, estava totalmente errada a expressão de Jesus. Mas é negar a si mesmo aquilo que a gente acredita como a nossa personalidade, o nosso ser. Então, para fazer o bem, nós necessitamos negar a nós mesmos, porque a nossa tendência é tendência negativa. Jesus mesmo deixou isso claro, vós sois filhos do diabo. Ou seja, vocês são filhos dos adversários da força divina, que a palavra diabo significa isso. Então, nós lutamos contra as nossas tendências. Se você não nega a si mesmo, você jamais faz o bem. Ele é apenas um plano de palavra, mas não um plano ideal que você persegue. Tanto é verdade que a gente pode olhar dentro de nós. Quantas e quantas vezes nós pensamos verdadeiramente para o bem? E plasmamos vibrações do bem e colocamos ela em prática. Sonho operante, como diz Emmanuel. Não, você sempre pensa nas coisas que te circundam, para que elas te favoreçam. Você vai pensar no seu problema financeiro e alguém vai te ajudar, alguma coisa vai acontecer que você vai receber dinheiro para sair daquela situação. Você vai pensar que alguém vai vir até você para você se apaixonar, ele apaixonar por você, e essa pessoa vai cuidar de você. Você pode olhar que as coisas que você faz errado na família, você faz e, ai meu Deus, dá um jeito de resolver esse problema. Uai, se você que causou? Não é assim? E aí quando as pessoas nos cobram, o que a gente faz? Faço um plano, não, estou começando o regime na segunda-feira. Aí eu começo na segunda, na terça eu canso, deixo para a próxima segunda. É claro? É assim que nós fazemos. Alguma pergunta aí? Alice? Internet, alguma pergunta? Só um pouquinho. Acho que tem uma pergunta aqui da internet. Tá carregando. Não, pai, não tem nenhuma pergunta, não. Então vamos embora. Sim, meu anjo, tem que falar no microfone. Por isso que a frase de Paulo caiu muito bem nisso aí, né? Quando ele fala que não faço bem o que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, né? Ele estava em luta. Sim. A questão diz que é muito falada. Eu tenho até uma dúvida das pessoas que vêm com a missão, o senhor falou, destruidor. Usam até o termo cobrador de karma. Então tem correntes que falam que ele é cobrador de karma, então ele está ileso do que ele fez. Aí eu fico com a dúvida, mas como é que fica? Ele gerou karma, não gerou karma? Não no tem caso de Hitler, por exemplo, tem gente que diz que ele veio com essa missão. Já ouvi falar, pessoas falaram que depois da Segunda Guerra Mundial tudo revolucionou, então ele foi apoiado de certa maneira. Tem as mais díspares explicações. Assim, não, isso aí é confusão. Não existe cobrador de karma. A vida não precisa de cobradores de karma e nem precisa de pessoas que atuam dentro do karma. Por quê? Porque o karma pode ser efetivado desde das questões das doenças congênitas, desde os processos que acontecem por acidente. Então nós não precisaríamos de ninguém estar ajudando nenhuma lei do karma. Lembra que a pessoa que atua dentro do campo do karma está atuando como destruidor, e não como facilitador de absolutamente nada. O Hitler não tinha a missão de provocar a Segunda Guerra Mundial. O Hitler veio ao mundo e aqueles que o seguiam se aglutinou e as pessoas que estavam dentro daquele campo assimilou a vibração dele. Então lembra que a vida é a lei de possibilidades. Então vamos explicar isso aqui, que a gente vai ver, inclusive, entender o campo da história. Então vamos supor, por exemplo, aqui eu tenho um povo.
Tá claro? Então, aquele povo, coletivamente, ele tem ondas de probabilidades. Tá claro? Então, vamos supor, por exemplo, aqui, se o povo, naquele momento, seja o alemão, seja o italiano, tá bom? Tivesse num campo de vibração superior, ali já estava encarnado determinado político para auxiliar dentro desse campo, que seria aquele escolhido. Se tivesse em outro campo, ali estaria outro político pronto para essa ação. Aqui estaria outro pronto, e aqui estaria o Hitler. Então, quando coletivamente as correntes vibratórias foram assimiladas dentro do campo de sobrepujar uma raça sobre outra, dentro de um campo de vibrações cada vez mais condensadas, o escolhido foi esse aqui. Poderia nunca ter sido escolhido. Ele foi escolhido aqui como uma onda de possibilidade que se tornou uma onda de probabilidade e se manifestou. Então não foi porque ele veio. Ele veio e estava no mundo. Foi feita a escolha. Na hora que fez a escolha, o que acontece? Todas aquelas pessoas que estavam no mundo, passando por necessidades de provações no campo da violência, ofereceu oportunidade para todos. E aí você vê o massacre de milhões e milhões de pessoas. Por quê? Que aproveita aquele momento histórico, na hora que vai dar desse, fala, então como é que a espiritualidade sabe que essas pessoas vão encarnar nessa época? Porque eu já falei, se entre o plasmar vibratório e o ato existe uma distância, e a gente pode dizer que a distância é maior em relação ao indivíduo, porque até ele plasmar aquilo, mas coletivo não. Coletivo, esse campo vai se amontoando, tá claro? Vai amontoando, olha, então você pode olhar, que você é capaz de, vendo que o coletivo está escolhendo e vendo que o coletivo está se alimentando, nós podemos dizer o que vai ocorrer. Por exemplo, nós estamos vendo a violência no mundo inteiro. O mundo inteiro. A violência tem sido alimento de inúmeras pessoas. E mesmo aquelas pessoas que não estão alimentando a violência têm medo dela. Que é o nosso caso. Nós não estamos alimentando a violência, mas nós temos medo dela. Consequentemente, nós pensamos nela. Nós imaginamos ela. Imaginando que vai entrar um ladrão dentro de casa. Imagino que na hora que eu sair eu vou encontrar com alguém. Eu imagino que na hora que eu estiver no bar vou ser assaltado. Então, quer dizer, nós alimentamos essa corrente também, não tem outra maneira. Nós também alimentamos. Porque o medo também é uma forma de alimento. Que a gente cria imagens que favorecem esse processo. Ora, então você vê que hoje você pode prever o que vai vir aí por violência. E a violência continuando dessa forma, daqui a pouco vão surgir os líderes que representam essa força. Se a violência começar a tomar feição de Estado, como está acontecendo, daqui a pouco você vai ter líderes que vão se candidatar a deputado, a vereador, a prefeito e a presidente, que representam essas forças de violência. Vai chegar um presidente e vai só tem uma maneira, soltar o exército então e matar esse povo todo. Todo mundo é mesmo, mas matar. É isso mesmo que está precisando, pegar esses ladrões todos e matar eles. Aí daqui a pouco, na hora que estiver matando, você nunca mata só o que precisa, né? Você vai matando, daqui a pouco a conveniência de quem está dirigindo acha que tem que matar também os corruptos, aí tem que matar não sei quem mais, tem que matar, aí daqui a pouco sobra para você. Não é isso? Então, dentro desse processo, dentro dessa visão, nós não podemos perder que o processo da escolha da história é aquilo que o Baldi fala tão bem, ele fala assim, não é o homem que faz a história, é a história que escolhe os seus personagens. E escolhe como? Pelo conteúdo que nós estamos alimentando. E você pode olhar que a história se dá de década em década. Então, esse alimento que vai sendo formado, olha como é que nós estamos na violência. É claro que nós estamos diante de alguma catástrofe muito maior, porque a violência está no mundo todo. Hoje já não existe mais nem protesto pacífico, né? Você viu o processo dos 23 países agora da Europa? Que podia ser pacífico, estou protestando contra salário, mas não tem jeito, vai para violência e vai para violência forte. Então nós temos que estar preparados, por quê? Porque essa violência vai escolher seus representantes.
Maurício, então isso aí, tudo que você falou seria uma consequência do pensamento coletivo, aquela Coletivo. primeira coisa que você disse? É, pensamento coletivo. É o Soma. pensamento coletivo, tudo, a gente mesmo está contribuindo para Isso, sem dúvida. É por isso que a gente sofre no meio. Que de alguma maneira você fortalece esse processo. Então é um processo que daqui a pouco você vai ver surgir uns representantes. Não tenha dúvida disso. Por isso que já tem um ditado popular que fala que cada povo tem um governo que merece. Isso é uma verdade. E você forma os representantes. Então, na hora que a vibração de violência, de domínio cresceu, tá claro? Ela vai explodir no povo. Explodiu no povo e encontra o elemento. Aí a lei da vida permite por quê? Olha, houve uma escolha coletiva. Houve alguém que se propôs. Então a lei vai aproveitar. Então aquilo que aconteceu pós-Segunda Guerra é o aproveitamento do processo de destruição pela força contrária, que é a força do bem. Ah, não é escolhido. Não, ele fica o karma coletivo. Ele vai ter o karma individual de ter gerado tudo aquilo para ele. E vai ter o karma coletivo todo mundo junto. Tem pessoas que dizem que ele não paga porque ele já veio como se fosse com essa missão. Isso que eu queria saber, como é que fica o karma dele? Para essa pessoa estudar. Que isso é ignorância em relação à lei divina. Então tá, eu estou falando para você que tem que estudar. Porque o mal, ninguém encarna para fazer o mal. O mal é uma escolha. Lógico. Ele vai estar associado a esse processo. Pessoal e coletivamente. O mal nunca é missão. O mal é escolha. Tá claro? Assim como nós não podemos pegar todos os atos coletivos e colocar no Hitler, o Hitler está dentro da escolha que ele fez. E a maneira que ele agiu, ele vai, junto com todo aquele povo, refazer esse processo. Não tenha dúvida disso. O mal nunca é missão, guarda isso. Missão é só o bem. Maurício, Oi? então, aqui a Leia. Olha. No livro Nosso Lar, então, o Lísias está conversando com o André Luiz quando vai iniciar a Segunda Guerra Mundial, né? Aí o André pergunta se não teria como, então, a espiritualidade evitar aquilo. Aí ele diz que não, né? Porque eles teriam que agora realmente alimentar do veneno que eles instilaram. Isso. Então, está dentro Isso disso aqui, aí, ó. olha aqui, ó. É a mesma coisa de perguntar aqui, por exemplo. O ódio que está se acumulando, por exemplo, nos países árabes, seja em relação de um para com o outro, seja em relação às nações, por exemplo, aos Estados Unidos. Para onde esse ódio vai? Ele vai chegar um momento que ele vai ter de se precipitar. E vai se precipitar em torno de ato. Então não tem como. Então você já viu que ele se precipitou em forma de atos terroristas. Mas o que vai ser no futuro? Esse ódio, ele é permanentemente alimentado. Onde ele vai acabar? Fala assim, não, quando essa geração passar, ele acaba. Mas a geração que nasce incute o mesmo ódio. Um exemplo desse pensamento assim, voltado para o mal do consciente coletivo, que é o Bush, que eu acho, porque foi uma escolha coletiva da nação, entrou em todas aquelas guerras, morreram milhares de pessoas. Então, todas essas pessoas que fizeram parte desse consciente coletivo vão junto com ele. Aí, na hora que tiver a prova, tá claro? Elas vão estar reunidas no mesmo lugar. Então, por exemplo, aquele pessoal que estava reunido em Hiroshima e Nagasaki, na hora que Truman mandou jogar aquela bomba lá, que ele é responsável por isso, na hora que ele mandou jogar aquela bomba, aqueles que estavam lá, possivelmente no passado, certo? Coletivamente geraram atos de destruição. Então, possivelmente, pode ser aqueles japoneses que invadiram, né, a China, que dominaram aqueles países durante determinadas guerras, né? Ali está reencarnado esse pessoal. Entendido? É a mesma coisa que você pensar hoje, onde que estão os alemães que causaram o centro de concentração? Quando eu falo isso, aqueles que estavam ali, né, vigiando, que estavam ali, você pode olhar que eles devem estar reencarnando na África. Você pode olhar que aquelas crianças que morrem de fome na África, aquelas famílias que passam aquelas necessidades, é a mesma coisa que você vê alguém que está em campo de concentração. Dá uma olhada. É idêntico.
a magreza, a fome, a miséria, a doença, certo? É como se estivesse num campo de concentração social. Olha esse pessoal que está no Haiti. E com toda a ação que se faz, quanta coisa acontece ali. Quer dizer, muitos são esses que eles podem ter causado atos semelhantes e agora reencarnam em grupos, tentando sorver, tentando retirar, tentando alterar esse processo. É o processo coletivo. Agora, quando eles se aglutinam, vai escolher representante. Entendido? Essas forças têm vida. Então, por exemplo, não pense que o Brasil teve uma ditadura porque teve uma ditadura. Não, porque existem inúmeros seres encarnados naquela época que tinham essa visão altamente conservadora, altamente nacionalista, e que encontraram força e se uniram. Na hora que uniu e encontrou força, agiu. E vai escolher seus representantes dessa força. Alguma pergunta? Alguma pergunta da internet? Só um pouquinho. Pergunta aqui da internet. Clarionice. A visualização é uma criação mental daquilo que a gente deseja? Sem dúvida. A visualização é a ideia materializada no campo da imaginação. Aí você visualiza a imagem interiormente. Sim. A imaginação é uma criação que tem que ser feita no astral, porque é no astral que eu crio? O inconsciente é astral? Não. O inconsciente, ele age em todo o campo. Ele não tem uma definição astralina ou a definição terrestre. O inconsciente é um conteúdo do ser. Então, consequentemente, ele está presente em qualquer área. É a mesma coisa que você pensar assim, o pensamento, nas várias dimensões de evolução terrena, não está presente, ela está presente em tudo. Então, não tem essa separação. Agora, o pensamento, como substância, ela também é material. Ela plasma, ela cria. E você vai ver independente, não é separação astralina, vital, físico, não. O processo é um processo que todos os campos estão envolvidos. Certo? Todos os campos. Não é um campo só. É a mesma coisa, por exemplo, o sol que nos banha é o mesmo sol que banha nosso lar. Certo? Ou seja, não é um sol diferente. Quer dizer, a mesma terra, nós estamos ligados ao mesmo plano. Então não é astralino ou físico. É um processo que ocorre em todo o processo. Lógico que quando o corpo físico termina, todo o processo se transforma em astral. Mas é porque está ligado ao ser e não simplesmente ao corpo. Corpo é transitório. Dimensão é transitório. O que importa é o ser. E o ser se expressa em cada mundo ou em cada dimensão com seu conteúdo total. Duas perguntas aqui também do Aristóteles Rodrigues. Gostaria de saber como fica a influência dos conteúdos da sombra individual e coletiva nas correntes do pensamento. Qual a relação entre sombra e pensamento? Isso é bacana. Muito boa pergunta. Olha bem, a sombra é o conjunto, vamos definir ela de uma maneira bem simples. A sombra é o conjunto de todas as nossas tendências negativas. Por isso que é sombra. Então vamos pegar tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente não aceita e tudo aquilo que a gente é negativamente, nós vamos chamar de sombra. Ela está sempre conosco. Você pode olhar que a sombra não te larga. Né? Ela está sempre com a gente. E Jung teve essa visão da sombra num sonho. Ele sonhava, ele estava correndo e toda hora a sombra dele perseguia ele. Foi daí que ele criou esse termo como arquétipo que todos nós estamos envolvidos, o arquétipo da sombra. Então, se nós pensarmos, essa sombra ela tem uma parte consciente e tem uma parte imensamente inconsciente. Ok? Que ela está em nós. Essa parte inconsciente nós projetamos nos outros. Então, todo defeito que você vê nos outros, esses defeitos, parte da projeção sua. Você só vê o que tem. Então, a sua cunhada chata, a sua sogra intragável, certo? O seu amigo infeliz, ele tem conteúdo seu. Ele pode ser aquilo que você acha que ele é, mas para você perceber, você percebe o seu conteúdo. Tanto é verdade que quando você não tem o bem, você não percebe o bem nos outros.
Você acha tudo fingimento. Você acha que não tem nada a ver. Ah, esse negocinho muito religioso. Certo? Eu aposto que esse santinho aí é um capeta por debaixo dessa. Tá? Aposto que é um lobo. E a pessoa pode ser realmente santa. E você não vê. E por quê? Porque você não tem desenvolvido as virtudes que ela já possui. Muitas vezes. Então você vai projetar esse conteúdo em alguém. E você projeta em vários alguém. Quer ver? Dá uma olhadinha para você ver. Você pode olhar que as pessoas que você acha impertinente, você acha o defeito em várias pessoas. Dá uma olhada aí na cabeça, por favor. É a sogra, é a cunhada, e você vai ver que ela tem características psicológicas comuns. Pode olhar. As pessoas que você não gosta têm características psicológicas comuns. Por que que tem comuns? Porque parte dessa percepção é projeção sua. Aí você projeta. Você vem aqui, projeta nela, nela, nela e nela. A simpatia é a mesma coisa. É aquele que você fala, nossa, mas a pessoa era tão boa. Não é que era boa, você que projetou a parte boa sua nela. Foi simpática e tal, aqui uma parte sua, nossa, mas aquela pessoa... É por isso que se casa no mundo. Ainda bem, né? Porque imagina como é que ia se resolver os casamentos kármicos. Porque tem uma parte de projeção simpática. Ah, tão bonitinho, tão bonzinho. Aí casa. Aí dá o que dá. Então, esse conteúdo aqui que se projeta, ele soma também e projeta no coletivo. Olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A sombra do alemão se projetou no judeu. O judeu passou a ser a sombra do alemão. Igual hoje, a sombra de vários países árabes é o americano. Então, nesse processo coletivo de projeção, okay? Nesse processo coletivo de projeção, entra os povos. E nesse processo você tem a interação com ele. Você pode olhar que tem povo que você gosta mais e menos. Eu, pelo menos, não tolero americano. Você assim, por quê? Ué, porque eu estou projetando conteúdo meu que eles mostram como defeito. Mas outros povos são mais simpáticos, né? São mais simpáticos. E você pode olhar que cada povo a gente cria uma maneira, né? Você pega lá os portugueses. Ah, os portugueses são muito burros. Olha a projeção que o brasileiro tem. Por que fez isso com os portugueses? Os portugueses vão fazer com o polonês? Olha só que interessante. As piadas nossas sempre é alguma coisa de besteira de português, de burrice de português. É uma projeção. Projeção da nossa própria burrice. Agora, mais formas. E viram, inclusive, formas violentas. Não tem aqueles, por exemplo, que projeta o problema do inconsciente nas classes minoritárias, nos gays, vai lá e mata. Você fala, poxa, uma pessoa que não tem nada a ver com a outra, vai lá e mata porque o outro é gay. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. O outro mata porque é negro. Por quê? Porque é projeção da própria sombra. E aquilo constela. Então, não tenha dúvida, como o nosso colega da internet falou, a sombra, seja individual, seja coletiva, ela expressa essas correntes de pensamento. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está projetando. E é só estudar as pessoas que a gente projeta, que a gente não gosta, que a gente acha os nossos defeitos que são mais inconscientes do que conscientes. Certinho? Só vamos tomar um café. 5 minutos. Nós temos uma pergunta. Onde é que está a pergunta? Da Luciene de Franca, São Paulo. Ela nos diz o seguinte. Ela tece alguns comentários. Depois ela fala o seguinte. Gostaria de saber o seguinte. Já que estamos interligados e não evoluímos só, ou seja, vamos nos despertando para o nós e não o eu, qual seria uma forma eficaz de auxílio à mente ou consciência muito condicionada, digamos, fechada ao novo? Primeiro, eu queria falar o seguinte, nós evoluímos não só para o nós, mas para o eu verdadeiro.
Então não é que a gente vai despertando só para o nós. Lembra que nós falamos aqui que tem 3 tipos de evolução que acontecem ao mesmo tempo. Uma evolução individual, que vai do individualismo para a verdadeira individualidade, ou que vai do ego ao self. Uma evolução coletiva, que vai do eu e o próximo, ou eu e o tu, certo? Para a totalidade. E uma evolução que vai da negação para o amor e a plenitude de Deus. O amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós realizamos 3 campos de evolução. Não é que nós só vamos para o nós. Não, o nós, a totalidade, a unidade é o nosso caminho. Kardec deixa isso claro no Livro dos Espíritos. Ele fala muito sobre isso. Quer dizer, o desiderato da humanidade é caminhar para a unidade divina. O que é a unidade divina? A totalidade com amor. O que é a totalidade? A complementabilidade que cada pessoa tem em relação a nós. Todos os seres são complementares uns aos outros. Não é antagonismo como é aqui na Terra. Você pode olhar que todos os seres na Terra é antagonismo, porque nós temos regime de luta. Mas, na verdade, todos os seres são complementares. Então, todos os seres reunidos na complementabilidade é totalidade. Todos os seres unidos na complementabilidade e no amor é unidade. Ok? Então, nós caminhamos. Nós estamos interligados e nós caminhamos para a verdadeira descoberta do eu e para a verdadeira descoberta do nós. O nós na totalidade, o eu, o verdadeiro ser, o self, e eles juntos caminham para Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ok? Qual seria uma forma eficaz de auxílio a uma mente ou consciência muito condicionada, digamos, fechada ao novo? A forma eficaz é a aceitação da pessoa como ela é. Não existe forma mais eficaz que essa. Você pode olhar que a gente quer mudar todas as pessoas, menos nós. Nós queremos mudar nossa mãe, queremos mudar nosso pai, queremos mudar nosso irmão, nós queremos mudar nosso vizinho. Nós queremos mudar os amigos. Pode olhar, gente. Não adianta a gente mentir, nós fazemos isso. A única pessoa que você não pensa em mudar é você. E quando você pensa em mudar você, você pensa que vai acontecer com a ajuda dos outros, que os outros vão te compreender. Que você precisa muito de auxílio de compreensão. Você pode olhar que a gente faz isso. Então, o primeiro... É dificílimo. É dificílimo. Então, o que acontece? A primeira visão, na minha opinião, na pergunta que ela está nos oferecendo, e é tão bacana a pergunta dela, ou seja, é aceitação. Ela é aceitação. E a gente tem que perguntar o quê? Ela é fechada em quê? Porque se ela é fechada em conceitos religiosos, não tem jeito, mais cedo ou mais tarde a religiosidade nos leva para frente. Se ela é fechada em conceitos humanos, não tem como. A própria experiência da vida e a dor nos carrega para frente. Então, o primeiro processo. Fala assim, não, mas eu gostaria muito de ajudar. Então, aceita como é. Depois de aceitar como ela é, tenho buscado informações sobre a apometria. A apometria é um trabalho mediúnico. Ele pode ser útil em várias circunstâncias. A apometria é um trabalho maravilhoso, que tem rendido frutos aí pelo Brasil afora, já até podemos falar do mundo afora, né? A apometria é um estudo muito sério. E, ao mesmo tempo, aqueles que se dedicam à apometria, pelo menos os que eu conheço, como o Dr. Vitor, como o Lacerda, como vários companheiros nossos do Rio Grande do Sul, são pessoas sérias, pessoas estudiosas, pessoas dedicadas, pessoas que merecem o nosso maior respeito, porque têm realizado um trabalho muito bacana e podem ver pelos livros deles, que são livros de respeito, livros de pessoas que estão propondo opções para trabalhos no campo da consciência, no campo psíquico, no campo da desobsessão. Então, a apometria é bom para tudo. A mesma coisa fala assim, o passe, seria bom ele tomar um passe? Ué, onde não é bom tomar passe, né? Seria bom, lógico. Agora, se o processo dela ocorre, a apometria pode ajudar muito. Mas o nível mental da pessoa, só ela pode mudar. Então, quando ela diz, faz o nível mental para mental, essa mente muito arragada pode despertar? Pode. A prece é o maior efeito de mente para mente. Como diz André Luiz, a prece é o maior influxo magnético que nós conhecemos. Podemos?
a prece, a palavra, a aceitação, a convivência, a conversação. Podem ser elementos muito importantes. Porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se a pessoa é tão arraigada aos seus pontos de vista, é por quê? Qual é a trajetória psicológica dessa pessoa? Quais as dificuldades que ela enfrentar? Por que ela se fechou dentro desse mundo? Tem uma razão, ninguém se fecha por fechar. Muitas vezes a pessoa escolhe determinados pontos inamovíveis que não se movam. Por quê? Porque tem segurança. Então, muitas vezes a pessoa psicologicamente é altamente insegura. E quando deixa as coisas muito livres, elas não conseguem andar. Preferem coisas mais fechadas porque dá maior segurança. Tem pessoas que ainda estão na fase da autoridade, não são capazes de pensar por si mesmo. Não são capazes de agir por si mesmo. Tem de ter uma autoridade, ou um pastor, ou um padre, ou presidente do centro, ou um membro da federação. Porque aí, nossa, foi eles que falaram. Ah, foi o Chico que falou, foi o Divaldo que falou. E aí transforma isso em verdade. Não, a gente tem que pensar por nós mesmos. Mas se nós ainda estamos nessa fase onde a autoridade que é importante, então muitas vezes a pessoa se fecha devido a concentrar na autoridade o seu caminho. E quantos não fazem isso no mundo? Pensam segundo aquilo que diz a autoridade. Você pode olhar que nos séculos passados a religião nos dominou. O sacerdócio é que devia falar aquilo que a gente pensava. Aliás, definia até o nome. Ou seja, até a nossa vida conjugal era definida pelo sacerdote. Essa foi a fase em que nós não pensávamos por nós mesmos. Agora nós estamos numa época que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pensar sobre nós mesmos. Podemos utilizar os argumentos da autoridade, mas através do filtro da nossa própria experiência. Então, muitas vezes, nós precisamos saber por que é assim. Então, a apometria, aliada à aceitação, aliada a um trabalho de convivência, aliado ao processo de falar, nós podemos ir abrindo a nossa mente e a dele. Porque todo mundo que age com a pessoa, ela é favorecida por essa pessoa. Igual eu costumo dizer para meus pacientes: os pacientes que vão no meu consultório não vão lá para ser curados ou para receber um remédio, vão também para me curar. Porque a experiência que vai ter um com o outro é uma experiência de crescimento. E na hora que a pessoa está passando por uma dificuldade, você vai olhar aqui dentro a mesma dificuldade. Os mesmos problemas. Então, quando se conversa, é os dois que estão sendo auxiliados. A experiência de cura é uma experiência de mão dupla. Ninguém cura o outro sem curar a si mesmo. Ninguém. Pode ser quem for. Toda pessoa que vai no meu consultório, por exemplo, é uma pessoa que está me ajudando a curar. Porque ela vai levantar o problema dela que é semelhante ao meu. E nós dois vamos ajudar um ao outro a superar aquelas deficiências. Esse é o processo. Então é um processo de mão dupla em todas as dificuldades humanas. Então, se a pessoa é fechada, nessa convivência com ela, a gente pode ajudar a abrir a mente. E ela vai ajudar a abrir a nossa mente. Sem dúvida nenhuma. Porque o processo é duplo. Né? O que poderia me dizer sobre isso? A apometria funciona? Sem dúvida. É só experimentar. A apometria é um espetáculo. Busca falar com este ser a nível de consciência mental, ou como dizemos na apometria, interagir com o corpo astral. É uma possibilidade dentro desse universo que interagimos? Sem dúvida. A mente é a principal interação que nós temos um com o outro. Eu acabei de explicar aqui. Todo pensamento é como o arco-íris. Cada um que pensa em determinada cor está agrupado. E se nós favorecemos uns aos outros, não tenha dúvida. É assim que os mentores espirituais nos modificam, atuando por correntes vibratórias sobre a nossa mente. Os nossos mentores atuam totalmente através do nosso campo mental. Então, é verdade que você viu Emmanuel dizendo aí, as correntes invisíveis do pensamento. Então, todos os nossos mentores nos modificam através da ação sobre o nosso pensamento. Então, se assim é, nós também podemos usar em relação aos encarnados. Ok. Um beijo lá para a Luciene. Mais alguma pergunta? Não. Então vamos lá. Próximo slide. É esse aqui, né? E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quantos se adaptarem ao reto pensamento,
e a ação enobrecedora se fazem preciosos canais da energia divina. Olha só o que ele está dizendo. Quais são os ensinamentos do budismo? Os principais? Veja assim, né? Tem uma síntese: fazer o bem, não fazer o mal e purificar a mente. Agora tem o caminho óbvio, né? Concentração correta, modo de vida correto, atenção correta, pensamento correto, fala correta. Você vê, Eduardo aqui é o nosso budista. Então, olha aqui. O reto pensamento é um dos fatores do budismo. Muito bacana. Reto pensar. O reto pensar não é aquele reto pensar que você faz aqui com a mente, não. É a busca do pensamento correto em cada situação. Vou falar aqui uma coisa que a gente poderia tentar conosco. É uma coisa que eu faço muito comigo. Que é o seguinte: qual é o pensamento correto nas situações de conflitos que a gente tem? Vamos supor, eu estou em conflito, seja dentro de casa, seja com a minha vida, seja um problema financeiro, seja o que for. Qual o pensamento correto para resolver aquela situação? Vou pensar até encontrar o pensamento correto e eu vou fazer a imaginação correta para me agir. Entendeu como é que seria facílimo a gente sair dos problemas nossos? Agora, o reto pensar também é o reto pensar dentro do campo da virtude. Se eu tenho de negar a mim mesmo, eu não tenho que ficar preocupado com aquilo que eu estou desejando inferiormente. Muitas vezes a pessoa fala: mas eu não consigo, eu não presto. Esquece o presto. Quem está dizendo isso? Eu costumo fazer um desenho que eu falo que... Vou pegar a caneta aqui, bota aqui para mim. E isso que o Krishnamurti fala muito bem. Vamos pegar uma onda mental como se fosse isso. Então, a pessoa que faz é a mesma pessoa que fala. O pensamento é o mesmo. Nós só dividimos o pensamento no observado e no observador. Então eu falo assim: eu sou muito ruim. Quem está falando isso? É o mesmo ser que faz a ruindade. Ou aí esse ser aqui que eu tenho de negar, segundo Cristo. A pessoa fala assim: eu não presto, eu não tenho jeito. Isso é uma desculpa para continuar fazendo o que está fazendo. E quem está falando isso é o mesmo ser que faz. Porque o ego é fragmentado. O ego é o eu dividido, ele é fragmentado em todas as áreas. Como ele é fragmentado, aquele que faz o mal é o mesmo que condena o mal. Então, quando a pessoa fala assim: mas eu não presto, quem está dizendo isso? É o mesmo ego. Mas se você conseguiu ver que você não presta, é esse ser que Jesus fala para ser negado. Porque na hora que você negar aqui, você vai descobrir o outro ser aqui, ó. E esse ser é o início do processo de interiorização muito mais vasta. Então, o reto pensar, na hora que você começa a fazer o esforço aqui, ele nasce aqui, ó. Agora, o reto pensar começa como diz, e Alice disse aí no início da nossa aula, a graça descendo sobre nós. Então, o reto pensar é como se fosse um anzol da graça. Não é o reto julgar, não é o moralismo. O reto pensar é algo que nasce dos nossos melhores sentimentos, nasce da fé. Aí, a graça começa a descer. E olha bem, que Emmanuel diz, claro, você se torna canal divino. Lembra que nós estudamos isso aqui? Como é que é o nome? Cira Lombino? Seu Lombino. Põe o slide aqui. Olha só. Canais da energia divina. Olha a graça. Então, o reto pensar, né? Vai fazer o quê? Na hora que plasmar, eu vou fazer o reto agir. Então, na hora que eu começo o reto sentir com o reto pensar, eu vou fazer o reto agir. Eu vou transformar sonho em realidade. E aí,
Eu comecei a fazer isso e vai começando a multiplicação. É assim que, pela imaginação, nós fazemos o nosso processo evolutivo andar muito mais rápido. Defeitos. Como é que você descobre seus defeitos? Olhando o outro. E como é que você descobre os seus mais arraigados? Olhando as pessoas que você não gosta. Pronto, descobre os defeitos. Se você aprofundar neles, aí você vai ver como é que é a dinâmica desses defeitos. Descobrindo a dinâmica do defeito, você vai desaguar na reencarnação. E se você desaguar numa, você deságua em várias. Você vai ver várias tendências acumuladas da mesma forma em várias reencarnações. Para subir, como é que eu faço? Prece, meditação e está aqui, o reto pensar, o reto sentir para o reto agir. Porque você vai criando imagens, vai assimilando imagens, vai assimilando correntes de pensamento e fazendo parte de outro grupo. Esse outro grupo do qual você vai fazendo parte vai te alimentando. E daqui a pouco você está começando a se alimentar de imagens sutis, de conteúdos sutis e de mudanças e saindo da grosseria do dia a dia. Daquilo que nós já falamos aqui, né? Da normose. Tá ok? De energia divina, que em efusão constante banha a humanidade em todos os ângulos do globo. Lembra quando nós estudamos isso aqui? Ou seja, a energia divina, de modo constante, banha todos em efusão constante, banha a humanidade em todos os ângulos. A graça é permanente. A graça é permanente. Aquilo que eu falei para você no início, é desculpa. A graça divina está presente. Olha aqui, ó. E eu acho muito bacana essa palavra, ó. Efusão constante. Banha. Olha, banha. Ou seja, é uma chuva. É uma chuva. Banha a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo em médios ou instrumentos vivos de sua exteriorização. Médios divinos. Está falando da mediunidade comum, não. Aquele que capta, utilizando a imaginação, utilizando o pensamento, utilizando a fé, através do reto sentir, do reto pensar, para fazer o reto agir. E é banho. Então a graça banha. E nós só precisaríamos de um grão de mostarda para poder fazer o processo, gente. Agora, por que é difícil? Porque você está preso numa corrente de concreto das suas próprias tendências. Mas se você acreditar que a sua natureza não é aquela, você pode sair dessa corrente. Médios ou instrumento vivo de sua exteriorização, para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. Olha aí, viu? Auxílio à criatura e ao trabalho coletivo. Levar a terra de mundo de dispersão e prova para mundo celestial. Ok? Alguma pergunta do pessoal de Brasília? Não. Alguma pergunta da internet, da TVI? Não, também não, pai. Pessoal da TVI, pode mandar perguntas. Se não agora, pode mandar para a semana que vem. A gente gosta de responder as perguntas logo depois do intervalo. Todo mundo que tiver pergunta, tiver e-mail, tiver algum comentário, por favor, para nos auxiliar, inclusive, na visão da aula. Pessoal de Brasília, alguma pergunta? Não, pai. Falar um pouco sobre plasmar no astral para descer no físico, né? Alguma coisa que se quer fazer no futuro. Mas assim, eu tenho umas dúvidas, a questão assim, no astral nós vamos no passado, vamos no presente, mas no futuro, tem pessoas que dizem que no astral nós não vamos no futuro, nós só vamos para o futuro no mental. Então não teria que começar, quando vai fazer uma idealização, começar no mental, para depois sim passar pelo astral e descer? Como é que seria isso? Ou é possível ir no futuro só através do astral? Olha, eu não gosto dessas divisões de jeito nenhum. Você sabe, é a mesma coisa de falar assim, ó, nós vamos fazer isso pelo coração, pelo cérebro ou pelo estômago? Aí eu falo para você, mas estômago, cérebro e coração não estão no mesmo organismo? E não são autodependentes? Certo? Então, muitas vezes a pessoa pega os campos psíquicos e as dimensões psíquicas e separam elas. Como se houvesse condições de separação. O astral está ligado ao mental, que está ligado ao supramental,
eles interagem. Quer dizer, você vai fazer, eu vou pegar o suplemental, só se você tivesse o suplemental já desenvolvido de maneira correta. Aí você já não estaria vivendo a nível astral, nem vivendo a nível mental. Agora, se esses mentais, que está superior, não agisse também no inferior, não teria como os espíritos que já estão nessa dimensão nos auxiliar. Então elas são integradas. Você pode utilizar esses termos como a ação didática, para poder facilitar o entendimento. Mas não usá-lo como fenômeno. Porque o fenômeno, ele interage. Ele engloba todo o processo. Ele não é só uma faceta. Você fala assim, eu vou fazer uma viagem astral. Lembra que eu falei aqui? Quem sabe no futuro, entendendo que o nosso universo é holográfico, a gente não faça viagem nenhuma. Que a viagem só existe como ação de distância por causa da nossa consciência ainda condicionada. Quem sabe no futuro a gente descobre que a nossa consciência já está em todos os locais. Que a viagem nada mais é do que a percepção daquilo que a nossa consciência já realiza. Então, esperemos, porque muitas vezes esses termos podem cair por terra. Não é que elas não têm função. Sim, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que você só vai para o futuro na hora que você entra na dimensão não-tempo. E isso não é nem astral nem mental. É muito mais do que isso. Tá claro? Então, eu acredito que esses conceitos, eles já são muitas vezes divididos para facilitar o entendimento. Mas eles não podem ser levados a sério no sentido de achar que são separados. Né? É igualzinho, André Luiz fala uma frase que eu gosto muito de mencionar da Luz. Ele fala, o homem tem como experiência dividir a matéria do espírito. Quando a gente não sabe quando termina um e começa o outro. Mesma coisa eu penso. Você não sabe quando termina o seu corpo físico e inicia o astral. Onde termina o astral, inicia o mental. Onde termina o mental e o supramental. Então, na verdade, é um conjunto que interage. Agora, à medida que a gente evolui, esse conjunto continua interagindo. Você pode desprezar o astral e viver em campo mental, mas esse campo mental influencia o astral e influencia o físico. Porque, caso contrário, os espíritos de alta hierarquia não poderiam nos auxiliar. E, caso contrário, também o sistema, que nunca teve nem astral, nem mental, nem supramental, nem coisa nenhuma, não estaria fermentando o mundo. E você acabou de ver aí que a graça divina cai sobre todo. O que é a graça divina? A vibração sistêmica. Podemos encerrar? Oremos ao Senhor. Você reza para nós? Oi. É só um recado. A gente, no canal do IBS no YouTube, a gente está divulgando a chamada do curso. Então é uma chamada curta, é um vídeo de 4 minutos. E aqueles em Goiânia na internet que quiserem divulgar o curso para os amigos, para as pessoas conhecidas, já está lá disponível no www.youtube.com/ibsorg. Beleza. E outra coisa, gente, que eu ia esquecendo. Eu queria agradecer a todo mundo aqui o trabalho que foi feito no nosso chá. Né? Todo mundo que contribuiu, todo mundo que esteve conosco, e mesmo aqueles que contribuíram não estando presente, mas através da oração, do trabalho. Nosso chá foi um sucesso, né? Foi muito bacana. Teve até um recorde agora que o Fernando, bateram no Fernando na venda, né? Que é isso? Pela primeira vez na história dos chás, alguém ganha do Fernando, quer dizer, é inacreditável. Eu acho que foi um âmbito do Andrezinho, viu? Por isso que ele não veio aqui hoje, a gente pressionar para ver o que ele utilizou, né? Então, agradecer a todos. Foi um trabalho muito bacana, nós tivemos um dia feliz, né? Foi alegre, um trabalho que reverteu em muita coisa boa. Então, agradecer a todos, pessoal de Brasília, pessoal de Goiânia, pessoal do IBS, e agradecer de coração, porque foi uma coisa muito bacana, muito boa, todo mundo se esforçou, foi muito bonito, né? Todo mundo trabalhando junto. Eu nunca vi um salão para se arrumar em tão pouco tempo, né? Todo mundo, de uma hora para outra, eu fiz, gente, que coisa incrível. Então, foi uma formiguinha, foi um trabalho maravilhoso, né? E agradecer a todos pelo empenho. E é desse jeito, nós só vamos construir algo bom se a gente construir unido, né? É aquilo que o Júlio Damasceno fala e que eu gosto de repetir bem. E é aquilo que eu falo que é a base do livro, que é uma frase que o Julinho usa muito. Que é, o melhor sonho é o sonho que sonhamos juntos. Então esse é o melhor sonho. Tá? Pai, Oi. agradecer também ao pessoal da TV IBS, que
tá vendo o curso nosso e contribuiu muito para o chá. Pessoal de São Paulo, pessoal de outras cidades que compraram os ingressos, só na questão mesmo de contribuição, agradecer de coração a todo mundo que ajudou a gente, também da TV Ibis, que não pôde estar lá, mas que contribuiu também na compra dos convites. Agradecer a todo mundo, né? E vamos lá. Façamos a nossa prece. Agradecemos nesse instante a Jesus por este momento tão maravilhoso, tantos ensinamentos, buscando a Deus, nosso Pai, o Divino, com o nosso pensamento. Só temos, Senhor, que te agradecer por todas as quintas-feiras, por todos esses ensinamentos que aqui viemos, Senhor, sorver. Jesus, nesse instante, damos por encerrado este momento de estudo e pedimos à espiritualidade amiga que nos acompanhe a nosso lar, nos protegendo e nos amparando, como sempre faz. Agradecendo ao Dr. Maurício, a todos os colegas aqui presentes. Eu, especialmente, agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org